Olá, muito boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai estar assistindo aí. A gravação vai às 19 horas, então boa noite. Estamos começando uma revista nova, Vidas que Inspiram, e de novo, nesse piloto da gente ver como é que vai ser quando a quando voltar a aula presencial. A gente está fazendo a gravação online, ao vivo, e depois a gente faz uma outra gravação em capítulos, um capítulo por dia, para ter uma avaliação, como é que vai ser a aceitação, qual que o pessoal prefere, tá ok? Essa revista nova é a Vidas que Inspiram, né? Inspirações para a vida. E a gente começa com a primeira lição, Adão e Eva, uma herança indesejada. Como assim herança indesejada? Né? E a gente vai abordar isso agora nessa primeira lição. Bom, antes de qualquer coisa, é importante que a gente deixe bem claro o seguinte. A gente procura dar um aprofundamento no conteúdo e algumas coisas podem chocar, tá bom? A gente vai falar sobre isso durante a lição, mas é importante que você tenha em mente que aqui a gente não vai entrar em discussão teológica, não vai entrar em abordagem acadêmica da coisa. A gente vai dar um olhar mais profundo, mas é importante que a gente tenha em mente o objetivo principal da lição, tá ok? O que a gente pode tirar da história de Adão e Eva pra gente. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Para começar, eu queria que você pensasse nessas perguntas, tá ok? Por que a gente tem tanta tendência a fazer o que é errado? Por que a nossa tendência tão forte de partir para o lado errado? Por que é tão difícil a gente obedecer a Deus, os preceitos divinos? E por fim você tem essa pergunta na cabeça. Você tem a impressão de que desviar da vontade de Deus parece sempre o caminho mais fácil? Né? Você tem essa impressão também? Ou sou só eu? Né? Fica com essa pergunta na cabeça. Ao final do último capítulo a gente vai voltar nessa ideia, tá bom? O texto base da lição é de Gênesis 3, de 1 a 10. A gente vai falar sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis, mas o texto base da lição é o capítulo 3, tá bom? Vamos lá. Texto clássico, tá? Revista Almeida, revista e atualizada. Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quero que você atente para essa pergunta. Foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Atenta para isso. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia que dele comereis, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a frase dela, olha a isca. No dia que dele comeres, vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse é o texto base da lição, mas a gente não vai se prender só a ele, tá bom? Vamos lá. Essa é a aula introdutória. Você já parou para pensar que a gente tem sempre uma tendência para fazer o que é errado? Já parou para pensar nisso? Fazer o errado a gente está fazendo logo de cara, agora fazer o certo, como é difícil, né? A gente tem a tendência de querer seguir a nossa cabeça ao invés de querer seguir a vontade de Deus. E a gente está sempre optando pelo caminho mais fácil, entre aspas, né? O caminho mais fácil, aquele que a gente está mais seguro para andar, aquilo que a gente está vendo ali na frente. A gente está sempre procurando isso. Lei do menor esforço. Quando a gente olha para Adão e Eva, a gente consegue enxergar um pouco o porquê dessa coisa. Por que a gente tem essa tendência? E olhar para eles também ajuda a gente a achar um caminho melhor do que esse caminho, entre aspas, mais fácil. Beleza? E é isso que a gente vai fazer ao longo da lição. Para a gente entender um pouco, eu vou tentar correr bastante aqui para fechar essa sessão por dentro do assunto toda nessa aula de introdução. Tá ok? Para a gente entender essa lição, é importante que a gente tenha em mente que o texto de Gênesis 1 até Gênesis 3 não é um texto de testemunhas oculares, tá ok? É um texto que foi escrito muito, mas muito tempo depois. Esse texto, a redação dele beira mais ou menos, beira o exílio babilônico, tá ok? Mais ou menos 800 a.C. Já tinha passado a monarquia, o povo de Israel já estava cativo lá na Babilônia e tal. Mas o que é importante é que a gente tenha em mente que esse texto não quer dar uma visão cosmológica da coisa. Ele não quer mostrar para você como que a coisa foi feita, como é que Deus criou o universo, como é que Deus criou o homem, como é que Deus criou a natureza. O objetivo desse texto não é esse. O objetivo não é mostrar o como, mas é mostrar quem fez. Tá ok? Porque lá na Babilônia está todo mundo sendo contaminado com a religião babilônica e já esquecendo da sua própria religião. Quem vai redigir o texto quer fazer esse povo lembrar quem é o Deus deles. Ok? E aí ele mostra por que a gente tem tanta tendência a fazer o errado. Tá ok? Vamos lá. De novo, o texto é muito posterior à narrativa, não é de testemunhas oculares, tá? A data estimada da redação é da época do exílio, talvez final do exílio, talvez pós-exílio, para poder trazer o povo à lembrança, mas é nessa época do exílio da Babilônia, tá ok? Mais ou menos por ali. O contexto em que esse texto foi escrito, para que a gente possa entender o porquê das coisas. Qual é o contexto da redação desse texto?
era um contexto de idolatria, onde o pessoal judeu que estava exilado lá na Babilônia já estava se contaminando com a religião babilônica. Tá ok? Ele já estava esquecendo a sua própria cultura, a sua própria religião, e estava absorvendo a religião babilônica, que tinha como objetos de culto os elementos da natureza e os astros. As duas principais divindades da religião babilônica eram o Sol e a Lua, que eles tinham lá o nome de... O Sol, se eu não me engano, era Marduk, mas eu não tenho certeza disso não, tá? Mas eram representados pelo Sol e pela Lua, as duas principais divindades. Opa, deixa eu... Ok? Então, é importante a gente ter essa informação na cabeça para que a gente não se perca, tá bom? Para que a gente possa entender o conteúdo do livro. E aí a gente vai olhar por que é escrito aquilo daquela forma. Esses capítulos iniciais, Gênesis de 1 a 3, eles provavelmente não têm a mesma fonte, tá? Mas eles querem mostrar, olha como é que é a formação do universo, lá em Gênesis 1. Primeiro Deus faz a luz, depois Deus faz separação, tá tudo um caos danado, e ele faz a separação, e aí ele começa a fazer as coisas. No quarto dia, ele faz o sol e a lua e as estrelas. O que eles querem mostrar? Que o redator quer mostrar? Ele quer mostrar, olha, o nosso Deus, o Deus dos judeus, ele é o único que é Deus de verdade. O Deus dos babilônicos, os deuses dos babilônicos são criaturas do nosso Deus. Se eles adoram o sol é uma criatura do nosso Deus. Eles adoram a lua é a criatura do nosso Deus. As maiores divindades dele, que são o sol e a lua e as estrelas, foi tudo feito lá no quarto dia. Deus, o nosso Deus fez muita coisa antes de fazer o Deus deles. Entende? Então, esse é o objetivo principal do capítulo 1. Tá? Mostrar que o nosso Deus era Deus e que os deuses deles não eram deuses, eram simplesmente criaturas do nosso Deus. Tá ok? No capítulo 2, a gente vê o projeto de Deus para a humanidade. A gente vê o homem sendo colocado no jardim do Éden para cuidar, para lavrar, para tomar conta da criação. E no capítulo 3, a gente pega a quebra dessa harmonia. E aí surge a figura da serpente. A serpente é uma imagem, é uma representação da sedução. Tá ok? O texto é alegórico, gente, tá bom? Eu falei lá no início, algumas coisas podem chocar, tal. Esse texto a gente não pode pegar ele literalmente, tá? A gente tem que entender o contexto que ele foi escrito. A religião babilônica, as religiões cananeias, todas eram chamadas de serpentes. A serpente é sempre apontada como um símbolo da sedução. Tá ok? E a serpente provoca Eva com um questionamento, que aí leva a essa falsa ideia de que, olha, vocês estão presos, amarrados a Deus, a esse projeto de Deus, mas você pode ter o seu próprio projeto. Olha só, você pode até mesmo ser igualzinho a Deus. Você pode ser a Deus, olha só. Essa é a isca, essa é a sedução que a serpente apresenta. Tá ok, gente? É importante a gente entender isso. A grande proposta que a serpente faz é da autonomia. Você não precisa mais ser dependente de Deus.
Então, aquela ideia inicial de que, olha, eu dependo de Deus para tudo, você não precisa mais disso. Tá? Você pode servir a você mesmo. Para que você tem que servir a Deus? Você só pode servir a você mesmo. Né? E aí ela apresenta essa falsa ideia de que a vida sem Deus seria melhor do que uma vida com Ele. E Eva cai nessa sedução. Tá ok? A gente vai parar essa introdução por aqui, porque já deu o tempo pré-determinado de 15 minutos. E a gente continua no próximo capítulo. Até amanhã, pessoal.